Bom, ontem eu acho que pela primeira vez ele falou que se arrependeu de algumas falas muito duras que ele fez, duras não, né, mas falas muito cruéis durante a pandemia, né? Eu acho que uma das mais fortes é quando ele disse, quando ele foi questionado sobre o número de mortes diárias que a Covid estava provocando no nosso país, e ele disse: "Eu não sou coveiro", respondeu assim para um jornalista. Ontem, quando ele participou de um podcast, na verdade foi um pool de podcasts, né? Foram vários podcasts, 7 canais do YouTube ligados ao público evangélico que fizeram esse pool para que ele pudesse dar essa entrevista. Teve ali um pico de audiência de mais de 500 mil de pessoas assistindo simultaneamente. E aí, ele conversando com as pessoas que estavam entrevistando, os entrevistadores, ele disse: eu me arrependi. Eu dei uma aloprada, disse ele. Eu dei uma aloprada. Os caras batiam na tecla o tempo inteiro, queriam me tirar do sério e eu dei uma aloprada. O que você acha, hein, Josias? Essa fala dele, se arrependendo, faz algum efeito? Mais Acho que de não, 2 anos Fabiola. depois, o que você acha? Eu acho que não faz efeito, não, porque o problema de certas autocríticas é que elas costumam chegar tarde demais. No caso do Bolsonaro, demorou muito. A autocrítica chegou tarde e veio pela metade, né? Muitos eleitores já tornaram essa autoanálise do presidente desnecessária. Os eleitores estão preferindo submeter a presidência do Bolsonaro a uma autópsia. Então, quando a autocrítica é tardia, o eleitorado vai para a autópsia. Pela primeira vez desde a criação do Instituto da Reeleição, um ocupante do Planalto chega a 19 dias da eleição como candidato favorito a fazer do seu principal adversário o próximo presidente da República. Bolsonaro diz que está arrependido de ter afirmado que não era coveiro quando ele foi perguntado sobre os 2.575 brasileiros que a Covid tinha matado até aquele momento. 2.575. Ah, dei uma aloprada, eu perdi a linha, me arrependo. Só que ele atribui a alopragem à imprensa e diz que parou de falar com a mídia porque os caras batiam na tecla o tempo todo e ele não percebia que o que queriam, na verdade, era tirá-lo do sério. Isto é uma mentira. O Bolsonaro não parou de falar, ele deixou de ser ouvido, porque os jornalistas estavam ali, num certo momento, exaustos de ouvir tantas inverdades e agressões, eles se retiraram do cercadinho. As empresas de comunicação resolveram sair do cercadinho. Hoje, com mais de 680 mil cadáveres aí no letreiro da Covid, o Bolsonaro não inclui no rol dos seus arrependimentos aquele absurdo segundo o qual os vacinados iam virar jacaré. Ah, foi só uma figura de linguagem, ele está dizendo. O presidente não se arrepende também de ter receitado cloroquina. Pior do que isso, ele continua dizendo que o tratamento precoce, com remédios aí que todos sabem são comprovadamente ineficazes, salvou muitas vidas. Então, o presidente é rejeitado pelo eleitorado feminino e diz não entender por quê. Aí ele diz que pisou na bola quando, depois de ter 4 filhos do sexo masculino, ele atribuiu o nascimento da filha dele com a Michelle Bolsonaro uma fraquejada. Mas, ao mesmo tempo que ele exibe uma suposta penitência, ele repete uma piada machista, piada que leva alguns pais desqualificados a se perguntar, diante da gravidez da mulher, se vai virar consumidor ou fornecedor. Então, Fabíola, essa autocrítica do Bolsonaro, ela tem a sinceridade do desesperado. O presidente está desesperado diante dos resultados negativos que prenunciam as pesquisas. É como se o É, Bolsonaro dissesse aos brasileiros assim, ó, eu garanto como candidato que aqueles que votarem em mim, confiando no meu arrependimento, logo estarão profundamente arrependidos, porque não dá para confiar num arrependimento tão precário, tão pela metade, tão tardio. as falas racistas também estão repercutindo muito nas redes sociais, né? Quando ele fala pro entrevistador: "Tu é meio escurinho". "Ah, mas isso é crime", diz ele num tom meio de brincadeira. Enfim, antes ele já tinha chamado ele de gordinho. Enfim, esse jeito do presidente Bolsonaro que ele coloca como descontraído, hoje, né, 13 de setembro de 2022, ele não é mais Ele não aceito consegue, o naquele... Bolsonaro, por mais que se esforce, Fabíola, ele não consegue virar um ex-Bolsonaro. E para Essa é que boa. as pessoas tivessem, para as pessoas tivessem confiança no arrependimento, ele tinha que ser um ex-Bolsonaro, virar do avesso. E é meio impossível para ele. Essa foi muito boa. O Josias tira cada frase.